Mais um caso de suposto erro médico. Um senhor entrou em coma após cirurgia para a retirada de uma hérnia umbilical. Confira na reportagem de Ed Polo. Uma família desesperada em busca de explicações. Para a medicina é irreversível o caso do meu pai, então não tem palavras, é de indignar, é de indignar. O homem saudável que aparece nesta foto hoje vive assim. Um erro médico durante a cirurgia simples para a retirada de uma hérnia umbilical deixou o pedreiro Antônio Vicente Melo, de 46 anos, em estado vegetativo. Uma possível dose exagerada de anestesia teria provocado choque anafilático e danificado 90% do cérebro. Eles erraram na anestesia, na dose, é isso? Isso, foi. E nós procuramos outros médicos, outros profissionais com 30, 40 anos de profissão que confirmaram. Foi anestesia assoberbada. Não foi um simples dose a mais, foi anestesia em demasia, que foi aplicada no meu pai, que fez com que ele desenvolvesse esse trauma tão grave. Aqui está o exame que foi entregue para outros especialistas de hospitais diferentes que chegaram à mesma conclusão. Esta lesão que a gente mostra aqui no cérebro, essa parte branca aqui, pedi para o Cefa até mostrar ela toda esbranquiçada, na verdade é a lesão que foi provocada pela anestesia. Isso, tomou o cérebro dele por completo. O motivo dele ter passado mal foi a anestesia, só que a lesão foi decorrente de falta de oxigênio no cérebro. Eles foram omissos, eles não adotaram os procedimentos quando perceberam que meu pai estava passando mal, Ed. Eu quero deixar isso bem claro, a lesão é decorrente de falta de oxigênio no cérebro. Dentro de uma sala de cirurgia, uma pessoa ficar sem oxigênio, não tem condições. Eu lembro que no dia 4 de fevereiro, né, foi um sábado, meu pai saiu de casa pela manhã, ele falou: tchau filho, estou indo para o hospital e na segunda-feira eu estou de volta. Né? Eu falei, só que assim, era uma cirurgia tão simples que a gente não imaginava. Eu falei: tchau pai, então segunda-feira a gente se vê. Né? Aí quando foi na segunda-feira, só que até então eu não sabia que ele ia operar nesse hospital. Aí quando foi na segunda-feira que eu vim para vê-lo, né, que eu cheguei aqui, eu até perguntei para mim, eu falei: poxa, mas não tinha um outro hospital? Porque de fato a negligência aqui é tão grande que qualquer pessoa da comunidade que você tenta conversar, sempre tem alguém que tem alguma coisa para falar desse hospital. E eu falei: poxa, mas não tinha outro hospital? Ela falou: não, mas aqui foi o único lugar que saiu a vaga para ele fazer. E o que é pior, o Hospital Heliópolis, na zona sul de São Paulo, onde o pedreiro foi atendido, se negou a entregar o prontuário da vítima. A família só teve acesso ao relatório médico depois de entrar na justiça. Antes, foi desprezada pela polícia. Minha irmã, a Francinete, ela foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Eles fizeram o boletim, viraram para minha irmã e falaram assim: olha, só podemos fazer alguma coisa caso seja homicídio. Então quer dizer que meu pai tinha que morrer para eles tomar uma providência. Meses depois que nós fizemos a primeira camiseta, essa que está aqui, com a foto dele, a equipe médica se sentiu ofendida e alguns dos médicos foram até a mesma delegacia para fazer um boletim, porque estavam falando que estavam se sentindo ofendido com a camiseta que a família estava usando, né, se sentindo revoltado com isso. E chegou na delegacia, fizeram o boletim de ocorrência, horas depois estava uma viatura aqui para pegar minha irmã para ir depor. Então, ou seja, então quer dizer que, poxa, é porque nós não temos, como posso falar, não temos condições, né? Porque moramos em comunidade, somos diferentes deles, porque eles são médicos, porque são formados. Nós fizemos o boletim de ocorrência e até hoje não fizeram nada. Na época, quando nós íamos atrás de explicações com a equipe médica, eles mesmos viravam para a gente e falavam que era normal, que pessoas boas também morrem, né? E que a gente tinha que aceitar. E eles teve assim, ainda a audácia, o doutor Carlos Fonseca, de 2 dias depois, né, quando minha mãe, desesperada, ainda foi questionar para ele como é que aquilo tinha acontecido, ele virou para minha mãe e falou assim: dona, ninguém foi na sua casa pegar o seu esposo pelo braço para operar. Ele veio operar porque ele quis. Então daí você vê, né, a falta de hombridade, de respeito, porque um profissional que se diz gabaritado, com 30 anos de profissão, falar isso para uma família que está dilacerada porque está prestes a perder um paciente. Então a gente vê que de fato meu pai ainda está vivo pela misericórdia de Deus, né? Mas a situação é, até quando ele vai ficar aí dentro? A família é obrigada a se revezar isso. Muitos de vocês já perderam emprego? Já, eu diminuí a minha carga horária, a minha irmã não trabalha, nós nos revezamos 24 horas por
por dia para ficar com ele. Primeiro, porque o hospital não tem estrutura, não tem funcionários e nós não confiamos mais. Nós não confiamos em deixá-lo sozinho. Então, assim, meu pai está bem, ele está estável, o quadro dele para medicina é irreversível, Ed, só que ele está bem, ele tem condições de ir para casa. Então, agora o que a gente quer é que nos deem condições de cuidar do meu pai em casa, porque o estado dele é crônico e ele não pode ir para casa como uma pessoa normal em alta. Ele tem que ir com a home care. Ele tem que ir com a home care. Então é isso que a gente está reivindicando e que as autoridades se manifestem. A situação é bastante grave porque ele está o estado é irreversível e se ele não for para casa, ele vai ficar aqui o tempo que for preciso, porque ele necessita da UTI, dos equipamentos para sobreviver. Ele necessita, ele tem que ter equipamentos apropriados em casa, ele tem que ter um acompanhamento médico intenso em casa, porque ele não se mexe, ele não fala, ele não tem nenhuma reação. Então não tem condições dele ir para casa sem a home care. A nossa vida acabou, a nossa vida está em decorrência desse hospital. Nós estamos vivendo aqui. Não é justo, acabaram com a vida dele, já acabaram com a nossa pelo trauma, pela situação e agora nós vamos ter que morar dentro de um hospital? Não tem condições, Ed, não tem.